Para falar do Zé Mário, vamos começar, talvez, na pré-história. Eu conheci o Zé Mário. O Zé Mário tem um percurso muito engraçado, porque o Zé Mário vem, portanto, ele anda no Instituto Francês, passa do Instituto Francês para. Na altura eram casas de decoração, design, e um dia desafiado pelo José Rodrigues, já depois de 25 de Abril, para ir para o Teatro Experimental do Porto. Ele vai para o Teatro Experimental do Porto e realmente, e é aí que eu mais ou menos me lembro do Zé Mário, já no final dos anos 70, com uma série de exposições, e de teatros e de animações a seguir ao 74, 75, que o Teatro Experimental do Porto fazia e que o Zé Mário trabalhava no Teatro Experimental do Porto. O Zé Rodrigues, na altura, desafia-o para ir para a Árvore. E é aí que conheço o Zé Mário bem. Eu conheci o Zé Mário porque eu, em 76, fui viver na rua Aires de Ornelas e o Zé Mário vivia na Avenida Fernando Magalhães e, portanto, éramos muito perto um do outro e frequentávamos os dois o mesmo restaurante, que era o restaurante da Fernando Magalhães, Manuel Alves. Mas o Zé Mário era uma pessoa que eu via esporadicamente no Porto, mas nunca o tinha ligado a coisas que tinham a ver com a arte. É exatamente quando ele vai para a Árvore que eu me lembro, porque ele leva para a Árvore uma série de organização que tinha no teatro, portanto, dinamização, que era o caso de fazer convites para pessoas fazerem performance e outro tipo de exposições, e um pouco diferente do que a Árvore tinha sido antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, e depois quando foi colocada a bomba na Árvore. E, portanto, e aí nessa altura, portanto, já os anos 80, que eu conheço o Zé Mário, que me torna amigo do Zé Mário, até depois eu começo a me encontrar com ele quase todos os dias, jantávamos juntos no Manuel Alves e muitos dias almoçávamos aos fins de semana juntos, e é a partir daí que eu me começo a dar com o Zé Mário e conheço o Zé Mário, até porque eu faço a minha segunda exposição na Árvore, que são os Contos do Porto, já com o Zé Mário a trabalhar na Árvore, e fazemos uma noite com o aniversário do Jamie Joyce, com performance, nos Contos do Porto, com o Zé Mário, e portanto já se fala uma série e mesmo as exposições que havia, eram exposições que podiam ter algumas performances e havia uma série de coisas, portanto. E isto é o começo dos anos 80, é quando se fazem as exposições de desenho, as famosas exposições de desenho na Árvore e tudo isso. Portanto, há uma dinamização do Porto, ou seja, de um momento para o outro, o Zé Mário leva à Árvore exposições como a do Junião Sarmento, que eu me lembro, e outros de artistas mais ou menos que vinham desse tipo de universo e que andavam começaram a dar os primeiros passos com uma espécie de uma bad painting, uma pintura figurativa, que muito aos anos 80, e portanto ele faz essa gente toda na Árvore, juntamente misturando tudo isso muito inteligentemente com as exposições e serigrafias da Vieira da Silva, do Arpado, uma série de outras exposições do Cargaleiro e não sei o quê. Portanto, ele conseguia fazer uma miscelânea de coisas disso. Depois, no meio dos anos 80, é quando ele vai para a Nazoni, não é? Na Nazoni há dois projetos, o projeto da Nazoni e depois da Galeria da Sala Atlântica, que depois vira a Galeria Atlântica, e que na segunda metade dos anos 80 o Zé Mário acompanha isso. Eu vou trabalhar com a Galeria Atlântica. Depois da Galeria Atlântica eu passo para a Nazoni porque a Galeria Atlântica começa a ter uma vertente, ou seja, a própria Galeria Nazoni tem como assessor o Alexandre Melo. O Alexandre Melo fazia as escolhas da Galeria Atlântica e portanto, no fundo, fazia também o enquadramento da Galeria Internacional e tudo isso. Portanto, há uma série de artistas que trabalhavam com a Galeria Atlântica que era muito confuso, a certa altura, passarem a trabalhar numa outra galeria com uma espécie de um curador, agora esse curador era um assistente, com uma pessoa que fazia, um crítico que fazia depois as galerias e tudo, e houve vários artistas uns que ficaram, outros que saíram, outros que passaram para a Nazoni, havia vários, ou seja, havia três casos, que era ele, o Pedro Tudela e o do João Menalva,
portanto a galeria, e eu na altura achei por bem mudar para a Galeria Nazoni e tornar-me artista da Galeria Nazoni, por uma questão de estratégia pessoal até, de definição de territórios, fundamentalmente em relação a uma série de arte portuguesa e da crítica da arte em geral. Portanto, eu trabalho com... Aí, na Nazoni, não trabalhámos juntos, portanto, ou seja, continuámos a ser amigos e a fazer as viagens ao Brasil e a uma série de coisas. É quando eu vou a primeira vez ao Brasil com o Zé Mário em 88, por causa da Bienal de São Paulo, em que vai a Vieira da Silva. E a Galeria Nazoni tinha imensa importância, porque era a galeria com a Vieira da Silva, era muito importante para a Galeria Nazoni, a Vieira da Silva e todos os artistas que trabalhavam, uma série de artistas trabalhavam com a Galeria Nazoni, portanto, havia umas outras franjas de outros artistas portugueses e estrangeiros nos leilões, e faço algumas viagens com o Zé Mário. Algumas, bastantes mesmo, a Nova Iorque, a Chicago, não sei de onde, certo? Porque a Galeria Nazoni, fundamentalmente, o Zé Mário era uma espécie da marca internacional, ou seja, era a pessoa que estava internacionalmente e que ia aos leilões e que estava nos leilões e que conhecia as pessoas e que estava no meio internacional. Portanto, havia um outro grupo da Nazoni que ficava mais fora, que estava mais fora. Depois também havia exatamente parte da Galeria Atlântica, que quem fazia esse tipo de coisas era mais o Alexandre Melo, que era a pessoa que dava a cara e que assinava os textos e que fazia algumas exposições e convidava algumas pessoas para expor na galeria. Portanto, acompanhei sempre esse lado do Zé Mário, de uma amizade que tenho, inclusivamente, quando nasceram os gêmeos, no final dos anos 80, nascem dos meus filhos, os gêmeos, o Federico e o Adriano. Aliás, o Adriano, que nasceu primeiro, e 3 segundos depois nasceu o Federico. Do Federico, que é exatamente, sim, o do Adriano, o Federico, o padrinho de batizado do Federico é o Zé Mário. O Zé Mário, nos anos 90, portanto, sai da Nazoni, forma a Galeria Canvas, que depois deu a Galeria Graça Brandão, quando passa para das galerias, e que depois vai para Lisboa e, inclusive, a Galeria do Porto acabou por fechar. Acabou por ter sempre casa no Porto. Não sei se vai conseguir manter ou não a casa do Porto, são etapas da vida das pessoas e, portanto, as pessoas evoluem e andam, e mantive sempre uma relação, inclusive agora na Galeria de Lisboa. Eu continuo a trabalhar com o Zé Mário, Galeria de Lisboa, e a Galeria, e o Zé Mário, ou seja, as minhas expressões do Zé Mário são como sempre foram, ou seja, a minha relação com o Zé Mário, que é, eu faço e exponho, ou seja, com uma liberdade total. Portanto, havia sempre esse espírito que o Zé Mário manteve até agora, eu acho, de sempre de olhar para a obra e para os artistas e dar-lhe o mais abertura possível. O que no caso de um galerista, como qualquer galerista, e qualquer que seja português ou fora de Portugal, às vezes é difícil de se encontrar, ou seja, de se encontrar e da pessoa de conseguir ter o diálogo, porque ao mesmo tempo o galerista tem que olhar para ti e achar que o que tu estás a fazer tem sentido e que aquilo tem sentido na obra, e portanto ele admitir isso, mesmo com que vá perder dinheiro. Eu acho que muitas vezes o Zé Mário apostou em artistas e em obras perdendo completamente o dinheiro, ou seja, que não era não era o dinheiro que o movia, mas sim porque ele acreditava que o artista poderia fazer algumas coisas, mas que depois iria encontrar a si próprio no seu caminho e iria fazer aquilo. Pronto, e é uma pessoa que já deve, todas as pessoas devem falar disso, uma coisa que o Zé Mário tem, que é de uma generosidade enorme. Mas eu também tive a sorte, acho que tive uma sorte enorme na minha vida, tenho 66 anos, começou a fazer este movimento e tive uma sorte enorme. Eu ainda sou de um tempo em que tive pessoas de uma generosidade enorme, ou seja, desde o tempo que eu era muito jovem, eu não andei nas Belas Artes, portanto venho desviada do Círculo das Artes Plásticas de Coimbra, e portanto encontrei pessoas que foram sempre de uma generosidade enorme para comigo. O caso do Ângelo Sousa foi enorme, o João Lixo, o Alberto Carreiro mais tarde, o eu conhecer o Zé Ernesto Sousa e o Virgílio Álvaro, depois que eu conheci pessoas incríveis, com quem eu gostava imenso de falar e com quem me dava imensa atenção, embora eu fosse muito miúdo, desde o Lenhas, ao Joaquim Rodrigo, o António Arial, que era incrível, a Paula Rego, a Helena Almeida. Portanto, havia pessoas que eu fui encontrando ao longo da minha vida e que, além de serem muito
amorosas, simpáticas comigo, foram, em determinadas alturas da minha vida, foram super generosas. De várias maneiras, não só generosas comigo, de me convidarem para coisas e de olharem para mim como olharem para mim como um par deles, o caso da Vanguarda Alternativa Zero, quando o Zé Ernesto me convidou, que eu era o mais jovem da Vanguarda, tinha, da exposição, tinha 20 anos ou 21, mais novo do que eu só era a Joana Rosa, a filha da Helena Almeida, que devia ter 14 ou 15 anos, e ao mesmo tempo, nas questões muitas vezes que se passa em épocas difíceis em que vivi, foram pessoas, que era o caso do Ângelo e de outras pessoas que eram de uma generosidade enorme de tentar colmatar aquilo com conhecimentos e ou seja, envolvendo pessoas, terceiras pessoas, e tentando que terceiras pessoas pudessem abeirar de mim e gostar do meu trabalho, quando eu acho que algumas delas compraram o trabalho. E ainda me lembro, por exemplo, de uma pessoa que foi de uma generosidade enorme para comigo, que é do Porto, chamado Miguel Veiga, e que nos anos 70, quando chegava ao meu ateliê, quase que obrigava as pessoas a comprar trabalhos meus. O que era muito engraçado, porque eu acho que as pessoas que compravam não deviam achar graça nenhuma àquilo, ou seja, eu estava exatamente o contrário do se calhar que as pessoas pensavam e do que era. Mas não deixavam de ser muito generoso no Miguel e comigo, nesse sentido. Portanto, ou seja, eu tive essa sorte, se calhar, de que, não vendo das Belas Artes, portanto, não vindo das Belas Artes, queria dizer que o público e os meus contactos não tinham a ver com a arte, ou seja, portanto, as pessoas que eu fui conhecendo eram pessoas transviadas, ou seja, eu quando conheço, por exemplo, o Augusto Gomes, eu gostei imenso do Augusto Gomes, eu adorava o Augusto Gomes, mas eu conheci o Augusto Gomes quando ele já era reformado. Eu nunca fui pessoa do Augusto Gomes, nunca fui aluno do Augusto Gomes, e portanto conheci-o já velho, ou seja, podia ter a minha idade, ou seja, ele morreu com 76 anos, o que com 76 anos, morreu em Matosinhos, com 76 anos. Quando eu conheci ele, devia ter para aí 60 e poucos, eu já achava que era muito velho, porque eles vestiam todos da mesma maneira, era como o Júlio Reis Pereira, viviam todos vestiam-se uns fatos meios pretos ou muito escuros, camisa branca, gravata preta, e portanto eram muito cerimoniosos a falar. Agora, eram pessoas muito incríveis, hoje quando olho para trás eu conheci uma série de gente. A Nácara era uma pessoa incrível, ou seja, era uma pessoa maravilhosa, foi até morrer uma pessoa maravilhosa e muito generosa, impressionante. Portanto, eu tive uma sorte enorme de, como eu não venho das Belas Artes, portanto eu conheci as pessoas de uma maneira muito enviosada, muito em zigue-zague, que é porque eu não tenho, ou seja, não tenho os contactos dos professores, que aqui me dá, os colegas que também são depois artistas, os que querem ser, ou então os outros que não querem ser e que dão aulas e tudo isso, mas que os professores passam essa energia e esse conhecimento para os alunos. E as Belas Artes, quer de Lisboa, quer do Porto, ainda isso passa, de uma maneira ou de outra. Como eu não venho de aí, portanto, ou seja, eu venho e quando se olha a arte portuguesa, principalmente no Porto, mais que em Lisboa, há muito poucas pessoas que não venham das Belas Artes, e que não venham de uma escola de Belas Artes, que não tenham esse background no seu currículo. Em Lisboa há mais, há menos, mas não há muitos. Ainda mesmo agora, se a gente olhar o panorama das artes plásticas, se a gente pegar nos currículos das pessoas, agora é um pouco especial, é um bocado irónico, agora qualquer artista plástico que exponha tem os mestrados e doutoramentos, que tem muita graça, que eu não entendo porque é que se quer, se eu nem sequer teria o curso das Belas Artes, porque é que se precisa de um mestrado ou doutoramento para se expor e ser artistas, mas cada pessoa cada ser é uma rocha e, portanto, tem vários feldspatos e várias micas na sua formação. Acontece por isso, portanto, o Zé Mário é uma pessoa que entende todo esse universo, como é o artista e como são as obras, no fundo, e eu acho que tem esse lado de generosidade, que também tem, e que eu encontrei também no caminho. Falar do Zé Mário, temos que falar do Brasil. O Zé Mário é muito engraçado, porque o Zé Mário nos anos 80, quando eu conheço o Zé Mário e começo a dar-me com o Zé Mário e portanto, a almoçarmos muitas vezes, a jantar no Manuel Alves, o Zé Mário é uma coisa que sempre falava muito. A primeira vez que eu fui ao Brasil com o Zé Mário em 88, fomos ver vários espetáculos de música, que depois várias coisas de música acompanhar. Mas isso também, espetáculos ao vivo, também, mas o Zé Mário queria muito, sabia imenso de música, como ainda sabe,
e das diferenças que existem entre o chorinho e não sei o quê, e entre o como do sangue e não sei quanto, mas sabe essas coisas todas, e comprava imensos livros. A Mário estuda e sabe e lê e gosta de saber aquilo, de saber a diferença que existe entre uma coisa e outra, e porque é que existe uma coisa em São Paulo e outra no Rio, e porque é que aquilo apareceu, e porque é que a Bahia tem não sei o quê, e porque é que... E, portanto, quando for para o Circo das Plásticas de Coimbra, havia uma série de coisas que eu queria ver e não sei o quê, que estavam, e que às vezes víamos quando íamos a Paris, porque em 70 depois fomos a Paris, todos o círculo em 70, depois fomos a Londres, e fomos, portanto, nós, a princípios dos anos 70, fizemos várias viagens, uma espécie de viagens que fizemos a sítios para ver arte que se fazia em caso de Paris, ou Londres, ou Amsterdão, não sei o quê. E depois, a seguir ao 25 de Abril, há os Encontros Internacionais de Arte, e vem o Barro, o Artur Barro. E eu, quando conheço o Artur Barro, perguntei-lhe uma série de coisas que eu sabia da arte brasileira, mas que algumas coisas que eu tinha comprado, inclusive de literatura brasileira, de arte brasileira, uns fascículos da Morumbi também, não sei se era da Morumbi ou da Globo, que fazia aquilo em fascículos, e que tinha arte brasileira em fascículos, e portanto a gente comprava aquilo, não sei o quê, porque eu tenho isso. Mas eu não sabia muitas coisas. E lembro-me de o Barro ter falado uma série de gente pela primeira vez. Ele falou da Lígia Papo, todos uma série de António Miranda, falou uma série de gente. E eu achei imensa graça porque fixei os nomes, mas não havia a internet para ir ao Google, portanto demorei anos depois a conseguir ver coisas em Paris e ver coisas. E a Lígia Clark, não sei o quê, nos anos 70 depois, em Paris, no fim dos anos 70. E portanto, quando eu vou ao Brasil, quando eu fui a primeira vez, eu levava uma espécie de caderno, uma espécie de coisas que eu queria conhecer. Portanto, eu queria conhecer pessoalmente a Lígia Papo, queria conhecer pessoalmente o Nelson Lena, as duas pessoas que eu queria conhecer. Tudo o resto vinha por acréscimo. O Zé Mário começou também, ou seja, a ter uma série de informações, além da música, porque a informação do Brasil dele era através da música, acerca da arte, do que se fazia. E, portanto, uma das coisas que ele fez logo, quando ele tem uma galeria dele, e ele pôde escolher as pessoas à vontade, ele vai buscar a arte brasileira para a Canvas, para a Canvas, que era uma coisa que ele não fez na Atlântica. E, portanto, o Brasil entrou por aí, portanto, ou seja, acabou por aí, e acabou o Zé Mário por fazer uma série de arte brasileira e ainda continuar neste momento. Estamos a ter essa conversa, uma exposição incrível de um artista incrível chamado Nelson Lena, que está com 86 anos e que é em 2019 e o José Mário tem uma exposição incrível na galeria dele em Lisboa, que é uma exposição espetacular que ele fez, portanto ele continua com essa ligação forte ao Brasil e eu penso que à música também.